Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Mimos Coloridos de Fabi. E no vídeo de hoje eu convido vocês a colorir comigo uma ilustração muito linda nesse livro, o Luna, Coloring Book, ilustrado por Maria Trolli. Eu vou usar os lápis da Derwent Inktense, vou usar também a aquarela de pastilha, essa daqui da latinha. Vou estrear aqui alguns pincéis novos que eu comprei, né, nas últimas comprinhas, que eu já mostrei aqui no canal para vocês. E vou usar também a guache dourada da Pentel, que já fazia um tempo que eu tava querendo usar e não sabia onde. E a ilustração escolhida é essa daqui. É mais uma de Maria Trolli. Dessa vez, o sonho de Luna. Comecei pelo fundo. Eu vou usar minha aquarela, né, de latinha. Então, eu quero fazer um tom de azul, né, nesse fundo. Então, eu comecei pelo tom mais claro. Eu achei que eu tava filmando e não tava. Então, por isso que eu vim aqui mostrar pra vocês. Olha, eu tô usando esse tom bem clarinho. Já diluí ali a aquarela, né, na minha paletinha. E vou fazendo esses movimentos, olha, em volta da lua. Os movimentos circulares com esse pincel que eu tô amando usar, gente. Como vocês viram, né, eu comprei no AliExpress. E eu tô amando, ele é super macio. Nossa, pra aquarela ele é perfeito. As cerdas são de nylon. Então, é super rápido o processo da aquarela, ele não segura tanta água, né, como os pincéis de pelinho, né, natural. Então, nossa, eu acho que eu achei o pincel perfeito. Eu, pelo menos, tô gostando, né, e como eu não tenho outros profissionais, então, pra mim, esse tá sendo ótimo. Então, eu vou espalhando, né, esse tom que é o tom mais clarinho de azul, com cuidado, né, pra não tingir de aquarela o restante do desenho. Agora eu vou utilizar o segundo tom, que seria um tom de azul turquesa, né? Seria o tom médio aqui do nosso fundo. Então eu vou aumentando, né, a área de aquarela, indo em direção à extremidade da folha, mas eu ainda vou escurecer mais um pouquinho, ainda vai ter um terceiro tom. E para vocês que ainda têm um pouco de medo, né, de usar aquarela, não precisa ter medo, gente, é só ir aos pouquinhos, faz o teste antes, né, num papel. Não precisa ser um papel de aquarela, porque eu não tenho papel de aquarela ainda, né, eu não comprei, eles são um pouco mais caros. Mas pega uma folha mais grossa que você tenha, uma de 120 gramas ou de 160 ou 180, nem sei se tem de 160, às vezes tô falando bobeira aqui. E faz o teste, né, com os tons que você tem aí, pra ver como que vai ficar no papel, sem ser no livro. Daí, depois que você tiver certeza que é esse tom que você quer, daí você vai pro livro. E vai diluindo aos pouquinhos, pega um pouco de pigmento, dilui com a água, faz o teste. Se você achar que não tá bom ainda, escurece mais um pouco. Então, se a gente for devagar, dá certo, porque daí dá pra consertar, né? Se ficar muito claro, você vai escurecendo aos poucos. Ou se ficar escuro demais, você vai clareando, mas é mais fácil escurecer do que clarear. E o segredo também, né, ainda mais para os livros de colorir, é ir devagar, não deixar a página ficar muito encharcada. Então, sempre tira o excesso de água ali no cantinho da paletinha, né? Ou então num pedacinho de papel. Tá um pouco manchada ainda, né, porque ainda vai secar. Mas os meus últimos coloridos, né, que eu usei aquarela, nenhum tá manchando atrás. Então, quer dizer que eu tô tomando bastante cuidado pra não transferir, né, pro outro lado, porque os livros da Maria Trolli tem desenho atrás, né, então eu tomo bastante cuidado e tá dando certo. Como vocês podem ver, agora eu já tô escurecendo um pouco, né, pra deixar essa área de fora mais escura, e ali perto da lua vai ficar um pouco mais claro, pra dizer que a lua tá iluminando, né, tudo ali ao redor. Ai, é muito gostoso pintar com aquarela, eu tô amando. E uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês, né, sobre o processo, né, da aquarela, é que se vocês diluírem assim aos pouquinhos, não escurecer de uma vez, né, e fazendo o degradê aos poucos,
é mais difícil de ficar manchado, de ficar marcado, né? Então vai aos pouquinhos. Começa com o mais claro, depois vai pro médio, depois vai pro tom mais escuro. Assim é mais fácil de conseguir, né, o efeito que você quer. Porque eu quero um degradê, mas eu não quero que fique um degradê marcado, né? Na mesma situação do lápis, a gente gosta de fazer degradê, mas um degradê uniforme, né, que não fique marcado. Então com a aquarela é a mesma coisa. É só a gente ir aos poucos, né? Vocês viram que eu fui do clarinho, depois fui pro médio, agora já tô usando um tom mais escuro. E vai misturando, olha, camada em cima de camada. Claro que eu espero secar, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês. Tá um pouco editado, né, o vídeo. Mas eu não tô acelerando, pra vocês verem que é assim mesmo, olha, que eu faço. Não tem tanto segredo, né? É que eu tô treinando bastante, então tá se tornando mais fácil. À medida que eu vou aquarelando mais, né, os coloridos, eu vou tirando, né, minhas dúvidas, vou pegando mais prática. Mas não tenham medo, é tão gostoso. Depois que a gente pega o jeito, perde o medo, fica muito mais fácil. Na parte de baixo, onde tem as folhas e os galhos, eu decidi pintar primeiro com o Derwent e depois aquarelar. Porque vai ser mais rápido do que eu aquarelar tudo ali com pincel, aquarela, né? Ia ficar mais difícil, porque os espaços são bem pequenininhos, olha. Eu escolhi esse tom de azul bem escuro, né, pra ficar parecido com os tons que eu tô usando ali em volta da lua. Então eu vou pintar toda essa parte e daqui a pouco eu volto pra gente aquarelar junto. Vou acrescentar esse outro tom da Derwent, que é um tom mais próximo, né, daquele ali em volta da lua, para não ter perigo de ficar marcado esse degradê. Então eu vou deixar a parte de baixo ali das folhinhas, né, dos galhos com o tom mais escuro, e à medida que eu for chegando próximo ali da lua, eu vou clareando com esse outro tom de Derwent. Acho que tá dando pra vocês entenderem, né? E depois é só aquarelar tudo, que vai se misturar automaticamente. Vou aquarelar essa parte pra vocês verem, ó. Então eu começo ali pela parte de cima e vou descendo. Conforme eu for encontrando ali o outro tom, eu já vou misturando os dois. E aqui eu achei melhor aquarelar, né, com o Aquash Brush, que eu não preciso ficar toda hora, né, molhando o pincel ali no meu potinho. Então, nessas partes mais estreitinhas, eu acho que o Aquash Brush a gente tem mais controle. É uma dica também pra vocês, né? Mas eu sei que tem muita gente que não gosta de Aquash Brush porque não consegue dosar a água. Mas esses que eu tenho, eles são bons, eles liberam a água devagarzinho. Às vezes entra um pouquinho de ar, mas é só abrir, né?
a rosquinha dele ali e mexer, que ele volta a liberar água normal. Eu adoro também usar os aquash brush, eu acho que é bem prático. Ainda mais quando são espaços bem limitados, como o caso aqui, né? E nessa parte, gente, o segredo é tomar cuidado, né, para não tingir as folhas e os galhos de azul, porque é um azul bem escuro. Que como eu vou depois usar a tinta guache, né, dourada, então eu não quero que pegue tinta escura nelas. Decidi mostrar para vocês que não tem o aquash brush, que dá para fazer a mesma coisa com o pincel, olha, normal. Esse também é daqueles, né, que eu comprei na última comprinha, daquele outro jogo, né, que os pincéis são mais escuros, mas a pontinha também é de nylon. Eu coloquei um pouquinho de água ali na paletinha, olha, e tô umedecendo o pincel e aquarelando da mesma maneira que o aquash brush. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, eu acho, mas dá o mesmo resultado, olha. Não tô manchando minhas folhinhas, tá dando certo. Troquei o aquash brush por uma ponta mais grossinha, que agora é uma parte que tem mais espaço, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar, olha, a parte que eu usei o Derwent com a aquarela. E para unir os dois, eu vou usar de novo a aquarela. E se precisar, eu dou um retoque com o Derwent. Vocês me pediram nos comentários, eu acho que do penúltimo vídeo, que eu usei aquarela. E por isso que hoje eu tô mostrando bastante, olha, desse processo. Como que é, né, fazer um fundo com aquarela. Geralmente eu mostro rapidinho, né. Hoje eu tô mostrando bastante, eu espero que esteja dando pra vocês entenderem, né, e se inspirarem
a usar bastante aquarela aí nos livros de vocês. E o que eu tô fazendo agora é juntar, né, o tom mais escuro com o tom mais claro de uma maneira suave. Então eu vou acrescentando ali, uma hora eu pego um pouco do azul mais clarinho, uma hora eu pego o tom de azul médio, para poder deixar essa transição, né, das cores bem suave. E chegou o momento de pintar essas folhinhas de dourado, gente. Eu já pintei algumas e vou mostrar aqui pra vocês, né, como que eu tô fazendo. Eu não mostrei o processo todo porque é muita folha, né, gente? Então por isso que eu decidi pintar, né, com a tinta, que eu acho que é bem mais rápido do que pintar folha por folha. Se eu fosse fazer um efeito dourado em cada folha dessa, acho que eu ia ficar uma semana. Então por isso que eu decidi usar a guache, né, dourada, e ela é bem dourada. Olha só como tá ficando muito fofo. É a primeira vez que eu tô usando essa guache, eu acho. Geralmente eu acabo usando as canetas, né, douradas, mas tô estreando aqui minha guache, tô amando. Vou colorir os galinhos com esses dois tons, um tom de marrom mais escuro e um tom de bege. Com o marrom mais escuro, eu aproveito para cobrir, né, algumas áreas que eu acabei manchando, né, com o azul. É inevitável, né, gente, porque olha a finura desses galhos, né? Então, o marrom foi uma ótima escolha. E daí eu vou deixando algumas áreas mais claras, sem colorir, né? Para depois cobrir com o beijinho, que vai fazer o efeito de luz da lua, né? Refletindo nesses galhos.
E para dar um acabamento nas folhinhas, eu vou usar essa Hybrid Metallic da Pentel, que é uma caneta, um dourado assim bem forte. Então eu vou cobrir ali, né, a linha preta, eu vou cobrir com essa caneta dourada. Uma por uma, gente. Olha só o serviço que eu inventei. Uma por uma, folha por folha. Vai dar trabalho, mas vale a pena. Vai ficar muito lindo esse colorido, tenho certeza. Vou usar essa caneta brush da Acrylic Marker. É uma caixinha que eu tenho de 60 cores. E dessa vez eu vou usar a branca. Acho que é a primeira vez que eu tô usando ela. Vou usar para cobrir todo esse contorno preto da lua. Eu poderia usar a guache também, mas hoje eu vou usar a caneta, que é mais rápido. A cobertura do contorno da lua já tá bem sequinha e agora eu já posso aplicar o fundo de aquarela. Eu limpei bem o pincel, olha, ele só tá manchadinho de azul, mas tá bem limpinho. Eu vou usar um tom bem clarinho de amarelo. É esse tom que eu tô mostrando pra vocês, é metalizado, amarelo claro metalizado. Vou mostrar pra vocês direitinho como que eu faço. Olha, eu pego a água com o pincel, deixo a aquarela bem úmida, a pastilha, né, no caso. E depois eu vou tirando, olha, o pigmento do pincel, colocando ele no godê. Se eu achar que tá muito escuro, eu acrescento um pouco mais de água. E se eu achar que tá muito claro, eu coloco um pouco mais de pigmento. Tiro bem o excesso de água, né, ali do pincel. E agora é só aplicar por toda a lua. Então esse tom eu escolhi para ser o fundo e os detalhes eu vou fazer tudo com lápis de cor. E já temos um brilho por aqui, gente. Eu quero criar uma textura nessa lua, né? Quero dar uma profundidade. Então, para isso, eu vou precisar de um tom de amarelo mais escuro. Que eu quero uma lua bem iluminada, como se fosse uma lua cheia, né? Então, quando a gente olha a lua cheia no céu, ela não tem aquelas sombras, né? Assim, então eu quero tentar reproduzir isso. Então, eu vou usar esse tom de amarelo. Deixa
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um tom de amarelo bem escuro. Olha só que bonito. É o 081, mas eu vou colocar a numeração na tela para vocês verem. Então, com esse tom, eu vou fazer manchas na lua, mas sempre deixando aqui a lateral mais clara, né? Então, a primeira parte eu vou fazer com esse tom de amarelo mais escuro, né, que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou criar alguns efeitos aleatórios, né, sem formato definido. Então, uma hora eu vou deixar um sombreado, uma hora eu vou deixar mais arredondado. Então, isso não tem como assim eu dizer pra vocês, faz assim, faz assado. Mas eu fui fazendo da minha cabeça, como se fossem manchinhas na lua mesmo. Então, esse pedacinho eu vou deixar mais acelerado, tá, gente? Porque eu demorei um pouco pra fazer. Esse é o segundo tom de amarelo, um tom de amarelo ouro, bem assim vibrante. O que eu vou fazer com ele? Eu vou esfumar as manchinhas que eu já fiz. Então, eu vou aumentando, olha, eu vou passando por cima daquele tom anterior e aumentando mais um pouco, sem apertar muito o lápis para não ficar marcado. Com esse outro tom de amarelo, eu vou continuar esfumando, só que dessa vez, olha, pelo lado de fora, para dizer que a lua tá bem iluminada. Então, eu vou cobrindo aquela parte que eu fiz com a caneta branca, vou passando esse amarelo por cima, ó, em todo o contorno da lua. E tem alguns momentos que eu vou até sair fora do risco, vou pegar um pouquinho no azul, para parecer realmente que a lua tá iluminando, que a luminosidade da lua tá iluminando o céu também.
Com esse mesmo tom, eu vou dando uma esfumada também, olha, nas manchinhas da lua. Então, as manchinhas, na verdade, elas ficaram como se fosse um degradê. O tom escuro para dar mais profundidade, né? E os tons mais claros para dar mais luminosidade. Vou acrescentar esse tom que é um pouco mais escuro do que o primeiro que eu usei, que eu achei que ainda tá faltando um pouco mais de contraste. Vou aumentar um pouquinho aqui o sombreado, deixar um pouco mais escuro, porque esse contraste que vai fazer com que pareça que tá mais iluminado. Quanto mais contraste a gente conseguir, né, num colorido, mais iluminado o colorido fica, porque daí acaba destacando as cores mais claras. Tô deixando também um sombreado em volta das mechinhas de cabelo dela. E agora com esse tom de amarelo, ele é quase um laranja. Eu tô também, olha, fazendo mais um sombreado, só que esse, ele tá com a função de iluminar. Então, eu coloco ele ali perto daquele tom mais escuro, né? Olha, vou aumentando o sombreado para poder ir criando, né? Esse contraste, esse degradê. Agora, editando esse vídeo, dá a impressão que não ia dar nada certo, mas com paciência, né, eu fui fazendo aos poucos. É claro que agora vocês estão vendo meio aceleradinho, né, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E deu trabalho, mas valeu a pena. Eu gostei muito do resultado. Não vou embora ainda, que eu ainda não acabei. Para finalizar essa parte, eu tô fechando todos os poros com esse tom de amarelo bem clarinho. No vídeo tá parecendo que ele é escuro, mas ele não é, viu, gente? Ele é quase branco, ele é um cremezinho, assim, bem clarinho.
E o resultado final do sonho de Luna é esse daqui. Olha esse brilho, gente. Que coisa mais fofa, mais delicada. Ficou exatamente como eu imaginava. A lua dourada refletindo aqui nas folhas. E a Luna sonhando. Esse cabelinho dela, olha como ficou lindo. O vestidinho vermelho. Coloquei uns detalhezinhos dourados também no vestido. Não sei se tá dando pra vocês verem. Acho que agora tá, né? Então, eu abusei das canetas douradas. Hoje eu usei bastante caneta. Usei essa, que é a Hybrid Metallic da Pentel, pra fazer o contorno das folhinhas. Depois eu usei essa daqui, que é Acrylic Markers também. Só que é aquela que a gente tem que chacoalhar, né? Estilo Posca. Eu usei pra fazer esses detalhes aqui, nas estrelinhas, aqui no vestidinho dela também. Eu já vou aproximar pra mostrar pra vocês de pertinho. Usei 3 tipos de caneta branca. Usei essa brush pra cobrir o contorno da lua. E depois eu usei essas duas. A Jerry Hole, pra cobrir aqui o contorno das estrelinhas, no meio do cabelinho dela. Usei essa daqui também, que fazia tempo que eu não usava, a Uniball Signos, que ela é mais fininha. Eu usei pra fazer essas estrelinhas menores e pra cobrir todos os pontinhos que tinha aqui na lua. Que eram muitos pontinhos e eu achei que o preto não tava combinando. Então, eu decidi cobrir todos os pontinhos pretos. Não sei se tá dando pra vocês verem. Acho que tá dando um flash aqui da luz. Olha, gente, o detalhe dourado da lua. Olha o vestidinho. Ai, eu tô encantada, encantada com esse colorido. Eu amei usar a guache dourada. Olha o efeito que dá. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, né? Fazendo todo esse fundo com aquarela. Espero que vocês se sintam inspirados a usar mais aquarela nos livros de vocês. É rápido e muito satisfatório, muito gostoso, muito relaxante. E aqui atrás, olha isso, gente. Claro, né? Um pouquinho enrugado ele está, mas eu vou passar depois a ferro. É mais uma dica também que eu posso dar aqui pra vocês. Eu vou mostrar qualquer dia como que eu faço pra desamassar os coloridos. O básico seria colocar, né, peso em cima do livro, mas às vezes não adianta.
Então, o certo é a gente forrar, né, o lado de baixo e o lado de cima com outras folhas, né, de papel e passar o ferro, que daí fica bem lisinho. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, olha que a página de trás tá intacta, não tá manchada. Então, se eu quiser colorir, né, fazer alguma coisa aqui, vamos supor que fosse outro desenho, né, pra pintar. Aqui só tem uma florzinha, mas se fosse uma ilustração inteira, não ia atrapalhar em nada, olha, porque não manchou. Nem aqui nas partes onde eu molhei bastante, ó, que foi nesse canto aqui, não manchou nada de azul. Então, com um certo cuidado, né, dá pra gente usar muito aquarela nos nossos livros. Muito obrigado por estarem comigo até o fim. Me contem nos comentários o que vocês acharam desse colorido. Estão dispostos a começar a usar aquarela aí nos livros de vocês? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!